recebemos o seguinte pedido: podiam falar um pouco sobre André Luiz? Esse curso que estou fazendo dos Missionários da Luz é o primeiro curso que faço na vida. Vou começar o ID, que é o curso de instruções sobre doutrina espírita, e depois vou ler e assistir Nosso Lar e Mensageiros. Estou perdida. Qual é a história de André Luiz? Olha, minha irmã, você entrou no caminho certinho. Vou contar rapidamente para você a história do André Luiz. André Luiz foi um médico que viveu no Rio de Janeiro por volta do início do século passado. André Luiz era uma pessoa muito fechada, era uma pessoa muito exigente. Ele não dava muita atenção para aquelas coisas boas que a gente chama de caridade. E um dia André Luiz tem um problema grave, um problema de intestinos, e isso promove nele um câncer e ele vem a desencarnar. No princípio, ele vai habitar uma região chamada umbral, que é a região ainda para o acerto das pessoas que não cumpriram bem seus papéis aqui. Ele fica lá durante 8 anos, ele sofre muito, tem visões dantescas, ele não sabe o que está acontecendo, e a sua mãe pedia por ele, também já desencarnada, mas era preciso que André Luiz fizesse o seu próprio pedido a Deus, para que ele pudesse ser socorrido. E num belo dia ele fez isso. Se houver algum ser superior, me ajude, me tire daqui. E aí apareceu, então, o ministro Clarencio, que trabalha na colônia Nosso Lar. E Clarencio, então, o leva para a colônia Nosso Lar. Ele vai fazer o seu restabelecimento num dos hospitais ou casas de saúde daquela colônia. Depois ele vai se recuperando e passa a trabalhar lá na colônia, até que nos seus avanços, nas suas pesquisas, ele é um médico, então ele tinha muitas curiosidades, ele começa a perceber que há muita coisa a ser aprendida, muita coisa a ser ensinada. Ele se aproxima do médium Francisco Cândido Xavier, que era, na época, encarnado, e ali ele começa a passar para o Chico Xavier as informações, as apreciações que ele fazia dos planos espirituais. Então ele escreve a série André Luiz, com vários livros, 16 ao todo desta série, e nesta série, ele vai informando tudo aquilo que nós precisamos e podemos suportar sobre o conhecimento do mundo espiritual. Então, Nosso Lar e os Mensageiros são os 2 primeiros livros da série. Missionários da Luz, o 3º livro. Depois virão outros. E você vai se encantando, porque ele vai desvendando para nós aquele mistério do que é o pós-morte. O que acontece com o espírito depois que ele deixa o corpo físico. Eu quero, antes de terminar, eu quero dizer para você que sempre na história da humanidade se sabia dessa relação do plano físico com o plano espiritual, mas não se sabia de detalhes. Allan Kardec dizia que íamos para a erraticidade, e André Luiz explica o que é a erraticidade. Então, estudar André Luiz é conhecer a outra dimensão da vida, uma vez que não existe morte. Estamos encarnados, estamos vivos. Desencarnamos, continuamos vivos. Aqui no mundo físico, nós mais ou menos conhecemos a dinâmica, e no mundo espiritual estamos conhecendo com André Luiz. Então, este é o André Luiz. O que eu disse para você é bem rápido, mas você pode buscar na biografia de André Luiz, ou então lendo o Nosso Lar, você vai entender direitinho quem é esse espírito que, de uma maneira muito amiga de todos nós,
passou informações preciosas. Leia Nosso Lar, você vai conhecê-lo mais. Fica com Deus.